Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria estar com vocês aqui hoje. E hoje eu estou em uma aula especial, né? A última aula. Foram 8 sábados aí juntos, estudando um pouco mais sobre a escola sabatina, entendendo um pouco melhor quais são os formatos que nós podemos utilizar para melhorar ainda mais o desempenho das nossas unidades de ação. E eu estou aqui com o pastor Patrick, estou aqui com você. Eu sei que você tem colegas que também atuam nessa mesma área, então aproveite essa oportunidade, mande aquele link, já desejo um feliz sábado, envie para ele e para ela, para que todos se conectem e participem desse momento extremamente importante e relevante para a gente, para a nossa igreja. Pastor Patrick, bom dia. Bom dia, Williane. Feliz sábado. É muito bom a gente estar junto aqui nessa manhã. Feliz sábado para você também, que está já conectado conosco nessa última. O coração está apertadinho aqui, porque a última aula foram 8, 7, hoje 8 encontros especiais. Mas é uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Com certeza, pastor. Olha, todos esses materiais, eles foram preparados com muito carinho, com muito cuidado para você, líder, para que possa ser aplicado na sua classe, para que possa ser aplicado na sua igreja, para que a gente possa conseguir fazer um trabalho melhor, se desenvolver melhor e, consequentemente, aproximar as pessoas de Deus e fortalecer as nossas igrejas. Então, é uma informação importante também é saber que essas aulas elas estão gravadas. Se você perdeu alguma, se você esqueceu alguma dica importante que passou, volte, você pode assistir a qualquer momento, você pode acessar esse material, ele foi preparado para você. E hoje, como última aula, temos ali mais informações e temos também orientações especiais. Pastor Patrick, o que acontece quando a gente assiste todas as aulas? Explica pra gente o que essas pessoas que participaram vão poder receber, vão poder ali compartilhar também. Muito bem, boa pergunta, importante essa informação. Amigos, nós temos, como a Williane já bem disse, um link afixado aqui no YouTube para que você que ainda não fez o seu cadastro, preenchimento dos dados, você é aluno do curso Professores Apaixonados, por favor, o faça. Não deixe de fazer isso hoje, para que você possa participar da nossa formatura ou das nossas formaturas. Você vai receber um certificado muito especial, vai ser preparado com muito carinho. Nós já teremos uma primeira formatura no dia 9 de agosto e vai ser lá na Igreja Central do Rio de Janeiro. Na próxima semana agora nós vamos dar mais informações sobre isso. Haverá um link de inscrição para que você possa se inscrever e participar desse encontro. Mas a nossa formatura local também vai acontecer e vai ser num mês mais que especial, no mês da Escola Sabatina, que é o mês de outubro. E nós estamos a definir essa data e você receberá também, pelos nossos meios de comunicação, essa informação especial. E além disso, Iliane, nós teremos hoje, daqui a pouco, acho que vai ficar para o final, né, um sorteio especial que a gente divulgou ao longo dessa live. Eu acho que eles estão ansiosos pelo sorteio de 50 camisas, mas isso vai ficar para o final. Então, por hora, eles precisam fazer o cadastro ali para que assim participem da nossa mega ou das nossas megas formaturas do curso Professores Apaixonados. É isso mesmo, nós já começamos com algumas informações importantes, vamos continuar com informações importantes, vamos soltar ali no final esse QR Code para que você se inscreva. Já fixamos o link na live, então você pode clicar, fazer seu cadastro para que possa ser organizado ali o seu certificado, né? Precisamos dos seus dados, todas as informações certinhas e estamos confiando que você assistiu todas essas aulas, que você se preparou e que vai participar dessa formatura pronto para ser um líder ainda melhor. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. E aí um detalhe importante, pode ser que alguém ainda não tenha acompanhado, conseguido acompanhar todas as aulas. Como a Williane bem disse, as aulas estão gravadas, você pode aí recuperar. Corra atrás, nós temos ali no link do YouTube, no nosso YouTube, Adventistas Rio Fluminense. Nós temos as aulas também na nossa plataforma, na sua plataforma, você que é missionário, na plataforma soumissionario.com.br, você tem acesso a todas as aulas e é importante participar assim de todas as aulas para que nós celebremos juntos a coroação desse momento em nossas formaturas. Exatamente. Pastor, nós viemos estudando assuntos muito importantes, trouxemos dicas, trouxemos informações, trouxemos vários dados aqui nesses últimos sábados, né, em que nos encontramos aqui. E, também algumas informações, assim, detalhes, né, e às vezes a gente passa esses detalhes, esquece um detalhe.
lembre-se que você sempre tem um líder na sua igreja que pode te ajudar, o seu pastor pode te ajudar, nós estaremos te orientando sobre isso também. Temos a plataforma que você pode acompanhar essas informações. Então vamos ao tema de hoje, que é um tema especial, muito importante, pastor. E a gente começa com uma pergunta: é possível uma unidade de ação trazer pessoas para Cristo, pastor? Explica pra gente. É totalmente possível, Eliane e amigos, totalmente possível. Mas isso e essa pergunta me faz pensar, amigos que estão acompanhando a nossa aula hoje, do preparo. Na verdade, esse que é o primeiro passo dentro ali do nosso ciclo de discipulado. Nada acontece sem um preparo espiritual. É possível, conquanto que nós busquemos o Espírito Santo em nossa vida. Eu li uma frase recentemente que dizia que se os nossos corações não estiverem sossegados, ou enquanto eles não estiverem sossegados, enquanto os nossos joelhos não estiverem calejados, nós não receberemos a unção do Espírito Santo. E para desempenhar tamanha obra que Deus nos confiou, para realmente alcançarmos pessoas com a palavra de Deus, e isso é totalmente possível, mas é possível pelo poder de Deus. Então, o primeiro passo aqui, nesse início de aula, falando em ganhar almas para Jesus, é nos apercebermos ao fato de que precisamos buscar a presença do Senhor constantemente. Uma igreja forte, uma unidade de ação forte, você já ouviu isso ao longo das demais aulas, é uma unidade que se conecta com Deus constantemente. Eu não posso entregar ou oferecer a alguém daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não possuo. Então, primeiro eu preciso me encher, para poder então encher ou ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Maravilha, pastor. E é uma pergunta que é importante que se faça, até para entender que não é só possível, mas é necessário. Nós utilizamos também das unidades de ação para isso, né? Também é a nossa missão e temos mais uma oportunidade, mais um formato dentro da igreja para alcançar pessoas também, né? Perfeito. É uma fonte realmente ganhadora de almas. Quando a gente pensa em unidade de ação, a gente não pode pensar apenas no crescimento interno. O crescimento da igreja é importante, mas isso se dá também quando nós nos envolvemos na missão. E aí é quando a igreja não encontra mais paredes, né? E a gente vai das portas para fora. Exatamente. Quando a gente para pensar em como, em que espaços da igreja, em que formatos a gente consegue ter essa comunhão ainda maior uns com os outros, consegue ouvir um pouco mais o outro, a gente percebe o quanto é importante esse formato. Aí o senhor já introduziu também a próxima pergunta, que é uma pergunta assim: que estratégia nós podemos utilizar para alcançar não só quem está na igreja, mas quem vem de fora da igreja? Então, como nós, comunidade de ação, podemos fazer isso e quais são essas estratégias? Perfeito. As estratégias são inúmeras, meus amigos, né? Nós começamos buscando a presença do Senhor e nós precisamos entender de fato que a igreja ela precisa se envolver com a comunidade. Williane, recentemente eu li uma pesquisa e essa pesquisa aconteceu no Brasil e fora do Brasil, em várias igrejas, denominações religiosas, cristãs, e essa pesquisa buscou responder o que torna uma igreja relevante, onde ela está inserida. Eu gosto sempre de pensar nisso, né? Eu gosto de pensar na minha igreja. Se hoje a minha igreja saísse do bairro onde está inserida, será que as pessoas ao redor, a comunidade, os vizinhos, eles sentiriam falta dessa igreja, dessa comunidade? E aí essa pesquisa apontou para nós de que há dois aspectos que tornam uma igreja relevante. É, o primeiro aspecto, ela tem uma identidade teológica forte. E ela sustenta a sua identidade teológica, os seus princípios. Segundo aspecto, ela é uma igreja que está envolvida, inserida na comunidade, presente na comunidade. Então, pensando em estratégias, em maneiras de olharmos para quem está lá fora e não apenas nos atermos ao cuidado de quem está aqui dentro, a gente precisa partir desse princípio, de que uma igreja ela alcança a sua relevância quando ela sai das quatro linhas. Quando ela é igreja, tem um amigo pastor que usa essa expressão, igreja sem paredes, né? Quando a nossa igreja não se restringe ao templo. E aí nós poderemos mencionar aqui várias estratégias que você, querido professor, na sua unidade de ação pode desenvolver, como os pequenos grupos, a assistência social e o trabalho vinculado, por exemplo, da asa missionária junto à unidade de ação, né? Quando nós saímos e estamos com as pessoas, vamos até elas,
nós nos tornamos relevantes. Quando ouvimos, quando sorrimos, quando entregamos algo, isso é a igreja saindo das paredes e a verdade é a gente vivendo que de fato é a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é um templo, não é um prédio, a igreja são pessoas que se preocupam com pessoas, pessoas que olham para pessoas. E é dessa forma que, quer ver uma outra estratégia? Nós já apresentamos aqui o nosso placar missionário. As placas, elas são uma estratégia para a gente não deter o olhar apenas a quem está aqui dentro, mas pensarmos em mais pessoas que devem ser agregadas às unidades de ação. É olharmos ali, olha, fulano, João está estudando com Sandra, né? Então hoje nós vamos lá no sábado à tarde visitar a Sandra. Já pensou a unidade inteira chegando na casa da Sandra, que até então ela só conhecia o João, e agora ela vai conhecer uma comunidade que vai convidar ela para fazer parte dessa comunidade. Então nós precisamos ir às pessoas, estar com elas, essa é uma estratégia sensacional para termos as nossas unidades crescendo e sendo realmente unidades missionárias. Excelente, pastor. Essa é uma reflexão tão importante, né? Como nós, comunidade de ação, como igrejas, podemos nos tornar relevantes. E essa pergunta, se a minha igreja não estivesse aqui, se saísse, se a igreja fechasse amanhã, as pessoas sentiriam falta? Perceberiam que falta alguma coisa no bairro? Perceberiam que saiu aquele povo que me dava bom dia, que me ajudava, aquele lugar que estava aberto quando eu precisava? Então, a unidade de ação é uma maneira de fortalecer isso também. E é extremamente importante que a gente se faça essa pergunta constantemente. É uma pergunta que a gente faz ali no início do ano, antes de começar as metas do ano, né. Todo tempo, né? Todo tempo. Exatamente, excelente. Então, é importante fixar essa informação. Vamos agora falar um pouquinho sobre o ciclo do discipulado. Dentro do ciclo do discipulado, e com base no que a gente tem falado até agora, quais são as dicas para esses líderes que estão assistindo agora? Muito bem. O ciclo do discipulado, eu gostaria de utilizar, talvez, ou resumi-lo em 5, Williane, 5 palavras, amigos, 5 ações que nós precisamos desenvolver como líderes, como professores e pastores, que aqui estamos sendo formados, né. O primeiro passo é o preparo. E o preparo é aquele momento que a gente já mencionou há pouco da busca espiritual, o fortalecimento espiritual e um momento também que intencionalmente nos relacionamos com a comunidade. Esse é o momento de preparo. O ciclo discipulado começa aí, a gente começa a se relacionar com as pessoas. Tem gente que diz que é mais fácil um amigo, né, aceitar o nosso convite do que alguém desconhecido. Então a gente precisa ser amigo, se relacionar com as pessoas. O segundo passo é o plantio. E no plantio a gente já preparou, a gente abriu um caminho ali, abriu o coração de alguém para receber a semente que agora a gente vai entregar. E é o momento que a gente oferece um estudo bíblico, um momento que a gente entrega um folheto, é o momento em que a gente visita alguém para ofertar a palavra de Deus e a possibilidade de aprendermos juntos da palavra de Deus. É o plantio. Depois do plantio vem o cultivo. Anote aí. Terceira palavra, o cultivo. Aí a semente está lançada, mas ela precisa ser trabalhada, cultivada. Então, no cultivo, a gente começa a estudar com essa pessoa. A gente partiu de um relacionamento, agora para um relacionamento intencional e mais profundo com a utilização da palavra de Deus. Depois, então, do plantio, aí chega o momento da colheita. Todo mundo que planta espera colher. A unidade ganhando almas. Só que é importante nós entendermos e vivermos todo esse processo. Porque se a gente preparou, cultivou, plantou, certamente o Espírito Santo vai nos presentear com a colheita. E aí é o momento dos evangelismos públicos, é o momento das séries que nós temos ao longo do ano, e aí nós teremos uma igreja preparando pessoas e pessoas preparadas para a colheita. Agora, Eliane, não para por aí esse ciclo, né? Porque alguém que aceita a Cristo não pode ser abandonado. É um recém-converso, é alguém que está chegando e vai crescer na fé. Aí é o momento da preservação, é o momento da conservação. E é interessante que nesse ciclo, que não tem fim, né, ele é permanente, seja no início, no preparo, seja lá no finalzinho, na preservação, a unidade de ação está inserida. Tanto para recrutar pessoas, para abrir espaço, criar oportunidades para relacionamentos intencionais, como agora para cuidar desses e discipular esses que chegaram, para que eles nasçam como verdadeiros missionários no reino de Deus. Esse ciclo precisa ser vivido, experimentado,
e ele pode ser vivido por meio da unidade de ação. Olha, muito importante, viu, pastor? O senhor apresentou esse ciclo, eu imagino que eles já estejam convivendo com essas informações também desde o início. E é importante que a gente faça aquele exercício de entender como funciona no relacionamento. Seja de amizade ou um relacionamento mais profundo. Ele precisa dos passos, ele precisa de que seja estabelecida a confiança, ele precisa que seja realmente construída toda essa relação para que lá na frente, realmente, quando você for convidado a alguma coisa, quando for te apresentado alguma coisa, você já conhece aquela pessoa, você já conhece aquele lugar, você se sente tranquilo para fazer aquilo. E a gente precisa pensar também que não é uma coisa, um checklist que a gente está cumprindo. É exatamente uma extensão do que a gente vive e do que a gente acredita, né. Exatamente, não é só cumprir um requisito, né, vou fazer isso aqui porque eu aprendi na aula, eu tenho que fazer, não. É uma experiência. Eu gosto de definir a missão ou ser missionário como um estilo de vida, né, Eliane? É um estilo de vida. Você precisa viver isso todos os dias. Não é, tá na minha agenda de terça-feira. Ou de 15 em 15 dias eu vou fazer isso, né? Uma vez por mês. Não. Todo dia a gente pode aproveitar e criar oportunidades e pedir a Deus pessoas, né? Senhor, me dê pessoas para salvar. E Deus dará certamente, né? Exatamente, a gente já tem escutado muitas histórias de pessoas que oraram e encontraram tanto a pessoa que queria alguém para visitar, quanto a pessoa que queria alguém para receber a visita. Então, assim, essa coisa do viver essa experiência, do pedir para Deus, a sua primeira resposta lá das primeiras perguntas de que a gente tem que participar, se envolver e se preparar, primeiro começa na gente. A gente precisa estar pronto para viver aquilo. Vai ser automático, vai ser mais normal. Todos os dias nós vamos acordar buscando isso. Eu quero contar para as pessoas o que eu vivo e eu quero que elas vivam isso também. Então é isso que a gente vem reforçando, né, pastor, em todas as aulas, em diferentes maneiras, com diferentes estratégias, em outras palavras, mas que essa seja uma experiência viva. E a gente vem aqui para mais uma questão, que é então como envolver os nossos membros ativos ali das unidades de ação na missão. Porque o senhor falou ali do ciclo do discipulado, a gente está aqui no finalzinho, na última aula, a gente tem que falar sobre a colheita, sobre a importância disso, sobre isso como também um dos nossos focos. Então, como envolver os nossos membros nessa tarefa? Perfeito, isso é muito importante. Aí a gente vai para questões práticas, né? Esse envolvimento ele se dá de várias maneiras. É importante que cada aluno na sua unidade de ação, professor, ele seja levado a uma reflexão primária ou ao senso de que a missão ela é individual. Às vezes nós incorremos no erro de pensar, não, eh, no coletivo essa é uma responsabilidade talvez que outro possa assumir. Então, primeiro, cada um de nós, cada um dos alunos precisa bater no peito e dizer: "Essa é uma responsabilidade minha". Agora, como é que eu faço isso? Alguns, eles têm mais aptidão, habilidade ou tato para ser instrutor bíblico, para formar uma dupla missionária, para ir de casa em casa fazendo uma pesquisa pública, por exemplo, e oferecendo estudos bíblicos, iniciando o estudo bíblico. Tem gente que não consegue fazer isso, talvez por uma questão de da sua timidez, de personalidade. Eu gosto muito das placas, e a gente falou delas aqui, porque as placas, por exemplo, Eliane, elas levam a unidade de ação a 2 coisas. Primeiro, a unidade de ação e a igreja é um movimento de oração. E aí, quando a gente ora, a gente já está participando da missão. Tem gente que nunca vai dar um estudo bíblico, talvez, da maneira convencional, mas vai ser um intercessor por aquele instrutor que está lá na casa, naquele momento, estudando a Bíblia. Ele está participando da missão. Tem gente que não vai ser um instrutor bíblico, ele não tem tanta aptidão para falar, ele é mais envergonhado, e isso é natural de algumas personalidades, mas ele é aquele que não vai falar nada, mas vai entregar um folheto. Ele para no ponto de ônibus, ele está dentro de um coletivo e ele vai deixar um material que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então existem N maneiras de trabalharmos. Agora, pensando nas nossas colheitas, e aí a gente pensa nos ciclos que são de ênfase na nossa união hoje, na nossa associação. Nós começamos com a Missão Caleb, esse movimento lindo em janeiro, e aproveito para agradecer o pastor Ricardo, que esteve conosco aqui também participando desses encontros. Nós temos a Semana Santa, o Evangelismo do Calvário,
ali nos meses de março e abril. Nós temos o Ministério da Mulher, estamos vivendo isso, finalizando isso nesse mês, e o movimento especial da primavera em setembro. A gente sai agora, por exemplo, e temos aí 2 meses até um movimento especial da primavera. Talvez a pergunta de alguns seja: como é que a gente faz para viver esse processo? É exatamente isso. É, é pensar agora nesses passos que a gente trabalhou há pouco. Comece com o preparo, crie oportunidades, crie relações com pessoas. Quais pessoas, pastor? É quem está lá no seu trabalho, é quem está em casa, é um familiar que a gente precisa salvar. É um vizinho teu, você que mora num condomínio ou numa casa de rua, é um vizinho. Você vai se aproximar, leva um presentinho para ele, começa levando um livro, um bolinho. E quer ver conquistar alguém é levar comida, né, Eliane? As pessoas gostam disso. Seja intencional nas relações. E aí, abrindo esse caminho, ofereça. A gente poderia tentar pensar e criar muitas estratégias, mas eu gosto de voltar ao feijão com arroz. A gente precisa oferecer aquilo que de melhor a gente tem às pessoas. Não tem nada melhor que a gente tenha do que a palavra de Deus no nosso coração. Então, ser intencional, aproveitar esse momento agora, até o mês de setembro, para viver isso e ore. Nós falamos de pedir pessoas, né? Eu me lembro de um amigo ancião e ele me disse assim certa vez: olha, pastor, sempre que eu oro pedindo a Deus pessoas no meu caminho, para cruzar o meu caminho, para que eu possa estudar a Bíblia com elas, Deus me dá essa resposta. Está aí uma oração que Deus nunca vai deixar de responder com sim, porque Deus sempre responde, né? Mas Deus dá. A gente precisa ser intencional, a gente precisa se colocar à disposição, a gente precisa assumir esse compromisso e entender que ao nos envolvermos também na missão, nesse processo, Deus está nos salvando. Deus está nos moldando, nos lapidando. Então, dentro do plano de salvação, é só pecadores que Deus tem para utilizar. Então, Ele conta conosco nessa nobre e importante tarefa. Exatamente, pastor, o ponto é esse, né. Às vezes temos a impressão de que estamos fazendo só pelo outro, mas muitas vezes é também uma maneira de nós garantirmos a nossa comunhão, nós estarmos nos preparando diariamente ali para estar prontos e a nossa salvação também em dia. É aquela coisa de que quanto mais a gente ensina para o outro, mais a gente aprende, né. O senhor tocou em alguns pontos muito importantes, pastor. O senhor falou um pouquinho sobre, eh, orar, pedir e se preparar, e na oração como também parte da ação. Essa coisa que a gente às vezes escuta na igreja: "Ah, mas às vezes eu não oro, eu não canto, não prego", mas você ora em casa, você não ora às vezes publicamente, prefere não estar lá na frente, mas você está ali participando, você está intercedendo, você está chamando pessoas, você ajuda a indicar alguém, você leva um folheto, você está lá. Então aí é um dos pontos importantíssimos, né, para que a gente participe da nossa maneira, da maneira que Deus mostrou pra gente que deveria ser. Um outro ponto também são os projetos que estão em andamento. E às vezes a gente tem a impressão de que: "Ah, eu já estou envolvido na unidade de ação, eu não preciso me envolver na Missão Caleb, eu não preciso participar ali de uma ação realizada pelo Ministério da Mulher. Não, não, eu já tenho minha missão, eu já tenho meu projeto". Mas não, nós temos a oportunidade de fortalecer o nosso próprio também participando dos outros, nos envolvendo como igreja também. Exatamente. Você tocou num ponto fundamental, porque é todo movimento evangelístico é um movimento para toda a igreja. O evangelismo ministério da mulher não é só para as mulheres. O evangelismo dos Calebs não é só para os jovens, né? E aí é o momento, como você bem disse, da unidade de ação emergir, entrar de cabeça nesses movimentos. O que a unidade de ação pode fazer aqui para contribuir, né? Cada unidade de ação nesse movimento evangelístico vai cuidar do lanche, por exemplo, dos nossos amigos. Essa unidade vai ficar responsável pela recepção, essa pela música, essa vai fazer as pesquisas, essa unidade vai trabalhar com as visitações. Olha quanta coisa, o leque é muito grande, né? Você me fez lembrar, William, de um movimento que está crescendo aqui no campo, e é o movimento da Escola Bíblica Novo Tempo. E os alunos da Novo Tempo, eles são alunos que muitos deles estão apenas aguardando assim um convite. Olha, vem para a igreja, porque eles já aceitaram a Cristo, eles já fizeram N estudos bíblicos com a TV Novo Tempo, e eles só estão aguardando agora serem encontrados ou encontrarem uma igreja para congregar, né? Inclusive, tem gente que está aqui nos acompanhando nessa aula que faz parte das equipes distritais da Novo Tempo. Está aí um movimento que é a unidade de ação, ela pode se envolver.
procure o seu pastor distrital, procure o coordenador da equipe Novo Tempo aí no seu distrito e se coloque à disposição. Como é que a gente pode trabalhar? Nós temos tido treinamentos de capacitação dessas equipes, como abordar esses alunos, como nos aproximar deles. Então, há públicos vastos e variados e gente sedenta pela palavra de Deus, né? Meios, estratégias, são infinitas, mas Deus espera corações dispostos realmente para cumprirmos e utilizarmos o nosso tempo, os nossos dons, para cumprir a missão. Exatamente, pastor. Então nós tocamos aí num ponto em que não só a igreja física, aí depois não só a igreja que sai das paredes da igreja, mas a gente também tem aí outras ferramentas. Deus tem abençoado, Deus tem conduzido a igreja a utilizar esses formatos diferentes para que as pessoas possam ter acesso às informações. E aí é onde a gente entra, né? É o bom dia que a gente dá, é a camisa que a gente utiliza, é como a gente se identifica para a pessoa falar, poxa, aquela é a igreja do Novo Tempo, eu quero ir para aquela igreja, eu já ouvi falar sobre isso, como eu faço para saber mais? Então, se a gente se coloca nessa posição, nós vamos realmente ser os braços, as mãos e colocar em prática, né? E não só achar que o nosso trabalho aqui, em vocês como líderes dessa área específica, é que não se limita à ação ali no sábado de manhã, à ação ali dentro da igreja, né? Então é importante que vocês também, vocês que estão recebendo esse treinamento, que vocês sejam também os canais para que isso seja compartilhado para os demais departamentos, para o resto da igreja. E a gente vem aqui para o finalzinho, temos uma questão muito importante que eu vou te perguntar aqui, pastor Patrick, que é o seguinte: existe algum projeto na igreja, algum projeto ali voltado para a escola sabatina, especialmente aqui no campo, em nosso território, que possa ajudar a contribuir com essa mobilização, com o desenvolvimento, com a motivação dos membros ali para esses pontos que a gente apresentou até agora? Tem sim, Williane, tem sim. Eu já peguei aqui, amigos. Eu já vou abrir aqui, eu vou ficar em pé aqui, de a nossa equipe de produção, para focar aqui nesse momento. Bonito esse roupão, né, Williane? Olha só. Esse é o Pastoreando Unidades em Missão. Esse é um roupão muito especial e, na verdade, algumas igrejas já têm o conhecimento desse projeto, porque nós temos um projeto aqui no campo, queridos amigos, de que em cada unidade de ação a gente busque pelo menos uma pessoa. Em cada unidade, um batismo. Esse é o nome do projeto. Já pensou se cada unidade de ação pudesse chegar ao final do ano e no movimento que nós vamos ter lá em outubro, com a nossa última formatura do ano, a gente não só celebrar a formação de professores, mas vidas que foram alcançadas através do seu esforço, das suas orações, do poder, sobretudo, do Espírito Santo? Isso é fantástico. Então, o projeto Em Cada Unidade um Batismo é uma realidade aqui no campo. Algumas igrejas, alguns líderes já têm esse roupão, e a verdade é que alguns já estão vivendo esse projeto. Nós temos testemunhos lindíssimos de pessoas que estão sendo alcançadas por meio das unidades de ação. Então, esse é um projeto muito especial e eu convido você, querido líder, professor, a convidar o seu aluno, inseri-lo nesse movimento e levá-lo realmente à percepção de que ele pode participar desse projeto. Ele pode, de fato, ser um instrumento na salvação de alguém. Às vezes a gente pensa em grandes proporções, mas que tal começarmos pensando em uma pessoa, né? Há uma estatística que diz que para alcançarmos um, a gente precisa estudar a Bíblia com pelo menos 4, 5, né? Então pense, eu convido você a pedir a Deus, forme a sua lista, esses vão ser os seus 4, 5, e você vai trabalhar com o poder de Deus para alcançar uma vida preciosa para o Senhor, até o final desse ano. Você, professor, e você que é um aluno também na sua unidade de ação, leve isso para os seus alunos. Formem duplas missionárias, trabalhem com classes bíblicas, transforme, a gente tem falado sobre isso, a unidade de ação, uma classe bíblica intencional. Transforme a sua unidade de ação num pequeno grupo, porque tem gente, Williane, que não vai entrar na igreja com um convite, mas vai lá na sua casa, vai na minha casa, num PG, num encontro relacional e missionário, e a partir dali ele vai entrar na igreja. Então esse é um projeto especial
para que todos possam participar aqui na Associação Rio Fluminense. Incrível, pastor. Imagina ali todas as nossas igrejas envolvidas nesse projeto, envolvidas nessa missão, colocando em prática o que foi ensinado aqui. Com certeza vai ser bênção. E vamos ressaltar também uma palavra que foi muito utilizada, né, que é intencionalidade. E isso se aplica à oração também, né, pastor? Quando a gente ora com intencionalidade, com É detalhes, verdade. a gente tem um Deus de detalhes. Ele escuta os detalhes. A gente fala, quero alguém. Pastor, eu quero alguém da minha rua que more talvez no meu prédio, que estude na mesma faculdade, que estude na escola do meu filho, que estude. Seja intencional, peça a Deus uma pessoa que pode ser que aquela pessoa ali também esteja orando para uma resposta de Deus, para ser encontrado de alguma maneira, para ser salvo de alguma maneira, e você pode ser a resposta da oração dessa pessoa também. E aí a gente está falando ali de histórias, de que acontece mesmo. E pastor, o senhor tem com certeza acompanhado várias histórias como essas, e eu queria agora se eu compartilhasse um pouquinho pra gente uma história especial que aconteceu aqui perto. Conta pra gente como que isso foi aplicado. Legal. E inserido nesse projeto, inclusive, em cada unidade um batismo. Essa é uma história fantástica. Aqui perto de nós, São Gonçalo, acredito que os nossos amigos, e eu os cumprimento aqui, os nossos amigos de São Gonçalo devem estar acompanhando, assistindo nesse momento. Já aparece para você aí uma imagem especial. Pastor Rodrigo Lira, pastor desse distrito, você está vendo a Igreja Central de São Gonçalo. Esse foi um movimento inserido ali na Semana Santa, e nós temos no tanque a primeira das Lilianes, porque esse foi o dia das Lilianes. Mas essa no tanque ali é a Liliane Carvalho. A Liliane Carvalho, ela foi alcançada pela unidade de ação na Igreja de São Gonçalo. A Liliane, ela recebeu um convite para estar ali e ela foi. Diferente de alguns que encontram talvez resistência para pisar na igreja, ela não hesitou e ela já buscava uma igreja. E quando ela chegou na igreja, quem justamente acolheu a Liliane foi a unidade de ação da Escola Sabatina. A unidade abraçou aquele clima de família, comunidade, ela já se sentiu em casa e a Liliane foi preparada. A igreja, a unidade, viveu o ciclo de discipulado com ela. O preparo, o cultivo, o plantio, até chegar na Semana Santa desse ano. E ela está com o roupão, pastoreando unidades em missão. Ela tomou a decisão por Jesus e foi batizada. Mas não foi só ela. Tem uma outra imagem também, e essa é a Liliane Bárbara. A Liliane e duas Lilianes no mesmo dia. Elas tomaram a decisão, parece que combinaram, né? Mas elas não se conheciam ainda. E à noite, a Liliane Carvalho, no sábado pela manhã, a Liliane Bárbara à noite, ela também entra no tanque batismal e sela a sua entrega ao Senhor. A história é um pouquinho diferente. A Liliane Bárbara, ela há alguns anos conhecia já a igreja por meio da TV Novo Tempo. Ela estudou a Bíblia, mas nunca tomou decisão, não tinha ainda pisado numa igreja adventista do sétimo dia, mas ela também foi encontrada pela Danúzia que aparece. Um abraço, Danúzia, Fausto. Esse casal é um casal maravilhoso, são líderes ali de unidade de ação, líderes missionários na igreja de São Gonçalo, e de forma intencional eles se relacionaram. Eles foram amigos, eles abraçaram, a Liliane Bárbara se sentiu acolhida também, e agora ela sai da igreja que até então era na TV para a igreja no templo, e ela toma a decisão de viver a mesma fé da Danúzia, do Fausto, e sela sua entrega a Jesus. São histórias incríveis, existem outras mais, não dá tempo para a gente trazer. Você, quem sabe, tem histórias, compartilha aí com a gente no chat a sua história. Mas é maravilhoso, os olhos brilham porque vemos Deus agindo. E amigos, dá certo. A gente precisa acreditar e se colocar à disposição, porque Deus, ele coloca pessoas como colocou, no caminho da Danúzia, da Unidade de Ação de São Gonçalo, de tantos outros. Deus tem gente para salvar, ele tem pressa, né? E a gente precisa ter também. Que alegria, pastor, muito especial saber dessa história, ver essas imagens aí, reconhecer essas pessoas que foram alcançadas através desse projeto, que está só começando e a gente sabe que vai ser bênção aqui em nosso território e onde mais ele for compartilhado. Inclusive, o pastor comentou, você que está aí conectado com a gente, comente se já estão utilizando o projeto na sua igreja, como tem sido, porque é muito importante que nesses momentos nós possamos também utilizar esses canais para compartilhar ideias, compartilhar dicas, compartilhar experiências, e com certeza vai ser bênção e a gente vai se fortalecer ainda mais. Pastor, agora nós vamos ter um momento especial, muito Opa, esperado, anunciado ali pelos últimos sábados.
e que nós falamos aqui no início também, que será o momento do sorteio. Como é que vai funcionar? Explica pra gente um pouquinho melhor. Esse é um momento esperado. O pessoal deve estar ali vibrando já, porque essa camisa aqui que você está vendo, 50 camisas dessa, Williane, serão sorteadas aqui agora para o nosso público. Lembrando que esse sorteio é para toda a União Sudeste Brasileira, os 10 campos da União estão participando. Foram, acredito, mais de 300 igrejas aí que preencheram, haviam requisitos, né? Eles precisavam assistir às aulas dentro da unidade, com a classe de professores, e preencher também o planejamento missionário ao final de cada aula. Então, todas as igrejas que seguiram os requisitos estão participando. E eu vou chamar aqui, posso chamar, Eliane? Vou chamar, então, o nosso líder da União, pastor Marcos Santiago, porque direto da União Sudeste Brasileira, ele vai conduzir esse sorteio e a gente tem que puxar a sardinha. Eu já estou aqui, acho que o Eliane também, na torcida para que as nossas igrejas na Associação Rio Fluminense sejam contempladas nesse sorteio. Pastor Marcos, é contigo. Nós acompanharemos daqui. Acompanhe você também agora o sorteio e vamos celebrar juntos com os ganhadores das camisas Professores Apaixonados. Olá, professores apaixonados! Chegou o grande momento do sorteio das 50 camisas Professores Apaixonados. Pode ser a sua igreja a ganhadora. Nesse primeiro sorteio, a igreja vencedora vai levar 15 camisas Professores Apaixonados. Acompanhe comigo aqui o sorteio. Deixa eu ver quem vai ser, qual será a primeira igreja vencedora. Sorteando, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1. E aí o prêmio vai para a igreja de Saquarema, da Rio Fluminense, Sampaio Correia, distrito de Saquarema, da Rio Fluminense, igreja de Sampaio Correia, 15 camisas. Mas tem mais, esta igreja agora também vai levar 15 camisas. O interessante é que nós tivemos mais de 300 igrejas que, através da classe dos professores, preencheram o planejamento lá no site Professores Apaixonados, e agora vamos sortear a segunda igreja. Essa igreja vai levar também 15 camisas Professores Apaixonados. Atenção, vamos lá, começando o sorteio, atenção, contagem regressiva, opa. Vamos lá, enquanto nós vamos aqui para o sorteio, eu vou dizer para você que nós da União Sudeste Brasileira estamos muito felizes porque você está envolvido com a Escola Sabatina. Sorteando agora a Igreja Barra da Tijuca, da Rio Sul, ganhou 15 camisas Professores Apaixonados. Próximo sorteio, agora, essa igreja, ela vai levar 10 camisas dos Professores Apaixonados. Vamos ver quem vai ganhar. Sorteando. Deus abençoe vocês, a gente aqui da União, coração batendo forte, porque a Escola Sabatina na sua igreja está forte. 4, 3, 2, 1, vamos ver quem ganhou? Atenção, na Rio Sul, distrito de Jardim da Prata, Igreja Andrade de Araújo, parabéns para vocês, nota 1000, último sorteio, mais 10 camisas dos Professores Apaixonados, e aí a gente fecha 50 camisas. Apontando para cá, vamos para o próximo sorteio. Atenção, quem vai ser a igreja ganhadora de mais 10 camisas dos Professores Apaixonados? Vamos lá, sorteando. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, quem será? Apontando para cá, Missão Mineira Norte, distrito de Santa Rita, igreja de Vila Anália. Parabéns para vocês, professores apaixonados. Que Deus abençoe, que Deus te use e que Deus amplie os projetos dele na igreja de vocês. Olha, pastor, nós vibramos aqui e esperamos também que eles tenham vibrado por lá, viu? Deu certo, a oração deu certo. Acho que tivemos um ganhador aí da Rio Fluminense, hein? Tivemos um ganhador. Qual foi a igreja, pastor? Igreja de Sampaio Correia, distrito de Saquarema, pastor Nelson. Parabéns, amigos de Sampaio Correia. Os missionários lá devem estar vibrando, Eliane.
Com certeza, que alegria saber que vocês já terão essa camisa para aplicar já vestido, para que as pessoas reconheçam vocês ali nas ruas. Olha que alegria ver esse nome, Professores Apaixonados. Quando eu vi pela primeira vez eu fiquei curiosa, eu falei: "O que será que é esse projeto?". Quando eu entendi o projeto, eu fiquei ainda mais feliz por entender que se trata de um projeto tão importante. E vocês aí já vão começar uniformizados, né. Então já que a gente fique aí de exemplo para os outros, que fique de chamado para os outros, que todos se envolvam também e que mostrem para as pessoas que nós somos professores apaixonados, que nós somos líderes apaixonados e que colocam em prática o que a gente aprendeu aqui. Como você bem disse, né, Williane, a camisa também prega, né? Aquilo que vestimos, como nos portamos, tudo isso fala a respeito do Deus que servimos. Então, maravilhoso, parabéns a esses 15 felizados, foram 15 camisas ali para a Igreja Sampaio Corrêa. Quem sabe aí teremos mais nos próximos movimentos e você, fique ligado, pode ser também um contemplado aí para vestir a camisa de fato, né? Exatamente. Olha, nós estamos finalizando esse momento aqui, nossa última aula, já com o coração apertadinho, mas com a certeza de que vocês irão aplicar tudo que foi ensinado aqui, compartilhado aqui. Cada um vai de acordo com o que é a realidade da sua igreja, com o que vocês estão visualizando que é a necessidade da comunidade, do espaço em que vocês estão inseridos. Então, nós estamos aqui também para trazer essas informações, para ajudá-los a executar. E assim, pastor, uma coisa que a gente falou no início, quem se atrasou ali no comecinho, nós estamos disponibilizando aí no YouTube o link fixado. Se a gente puder, a gente vai colocar aí na tela também o QR Code para que você leia. E a partir deste link, deste QR Code, que também estará disponível com os líderes de vocês, tá aí na tela. Você pode ler esse código e ele te levará para um link, um arquivo do Google Forms. Lá você preenche o seu nome, sua igreja, sua unidade de ação. E a partir dele, do preenchimento desses dados, que nós vamos conseguir preencher lá o seu certificado. Para no dia da sua formatura ter o seu nome certinho, ter as suas informações. Então a gente precisa que você faça isso, se organize, para que essa formatura seja uma bênção, para que nós possamos ter o registro correto de quantas pessoas participaram, quantas pessoas se envolveram nesse movimento também. Então a gente conta com você tanto para fazer a sua inscrição, quanto para compartilhar com seus colegas e com seus líderes também. Pastor, o que mais a gente tem de orientação para eles? Muito bom. Agora vamos aguardar as nossas formaturas, querido professor. Mas enquanto a gente espera, tem uma música que diz: enquanto ele não vem, sigo esperando. A gente segue pregando, a gente segue confiando, a gente segue anunciando que o Senhor vem. Nós deixamos aqui nesse final uma sugestão, talvez alguém se pergunte: e agora? Nós não temos mais aulas? Morre a classe de professores apaixonados? De forma alguma. O objetivo desses encontros, 8 encontros, é despertar no seu coração, querido líder, professor, pastor, amigo que está acompanhando, de que esses encontros são fundamentais para nós alinharmos as nossas metas e estratégias, para orarmos juntos, nos fortalecermos. É por isso que eu apelo a você, querido professor, líder da Escola Sabatina, a manter a classe de professores apaixonados viva em sua igreja. Nem que seja de forma híbrida, pode ser uma vez por mês. Alguns têm dificuldade todo sábado se encontrarem, uma vez por mês. Pode ser não necessariamente no sábado, em algum dia da semana no PG, na casa de alguém, de algum líder, mas reúnam-se, porque esses momentos eles são para traçarmos planos, sonhos e levarmos a igreja a sonhar com a gente e termos cada vez mais a unidade de ação cumprindo o seu papel e a sua missão aqui na Terra. Exatamente, pastor. Eu tenho certeza que vocês que participaram até agora vivenciaram esses momentos com muita alegria, com muita emoção, que o coração de vocês foi aquecido ali por essas ideias e agora você está pronto para ser esse agente, para ser esse que estende o que você aprendeu aqui para as suas unidades da sua igreja, para que vocês discutam ali estratégias de melhorar as unidades de ação, para que vocês compartilhem experiências, para que vocês compartilhem o que é uma dificuldade de vocês, como vocês resolveram essa dificuldade, como a gente pode ajudar as demais unidades de ação, que formato fica melhor para a gente, de acordo com a nossa realidade. Então, esse momento que vocês vivenciaram com a gente, ele pode ser estendido agora para cada igreja, para que a gente consiga ali fortalecer cada vez mais e trabalhar ainda melhor para Deus, oferecer o melhor para Ele. Foi uma alegria estar com vocês. Eu vou passar a palavra para o pastor Patrick, ele vai encerrar com uma oração.
e que nós possamos juntos fortalecer a igreja, a nossa fé e as unidades de ação das nossas igrejas. Amém, Williane. Antes da oração, eu queria agradecer a você por participar aqui conosco desse movimento, agradecer a você que nos acompanhou ao longo dessas 8 aulas, alguns ao vivo, outros assistindo após. Muito obrigado, porque você confiou nesse projeto e você se colocou à disposição para ser preparado, lapidado, e nós continuamos sendo lapidados por ele, para melhor cumprir a missão. Parabéns, professor, por essa formação especial. Aproveito para agradecer a toda a administração da Associação Rio Fluminense, o pastor Felipe, o pastor Moisés, o professor Vilian, a administração da nossa união também, pastor Irã Calbermarter, o pastor Marcos Santiago, nosso líder do departamento, que esteve conduzindo e direcionando boa parte das nossas aulas aqui também. Agradecer a todos os envolvidos, a nossa equipe de mídia, estúdio, de comunicação aqui da associação, ao pastor Ricardo, a professora Elisângela, que participaram conosco também em alguns momentos aqui nas nossas lives, enfim. Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença. E deixar um recadinho final no seu coração. Eu participei de um encontro missionário recentemente que mexeu muito comigo. E tem uma frase que me chamou a atenção, uma definição de missão, que dizia que missão significa estar com. Estar com o quê? Com quem, pastor? Deus, ele tem um desejo grandioso de estar com você todos os dias. E Deus espera que você também manifeste o interesse e busque estar com Ele constantemente. Porque quando estivermos com Ele, Ele está sempre conosco. Mas quando respondermos a isso e estivermos com Ele todos os dias, será fácil estarmos com as pessoas. Missão tem que ver com estar com pessoas. Missão tem que ver com se relacionar com elas, com cuidar de gente e ser intencional nesse cuidado. Missão é, às vezes, buscar alguém que está fora dos trilhos e recolocar nos trilhos. Discipulado é ensinar algo a alguém. Pode ser a fazer uma oração, pode ser a fazer um culto de pôr do sol, pode ser a entregar um folheto, a dar um estudo bíblico. Então, que aquilo que você recebeu, aprendeu, e nós recebemos aqui, nós possamos também compartilhar com outros, para que assim a gente possa formar mais missionários e preparar mais pessoas para o reino dos céus. Ore comigo nesse momento, feche seus olhos onde você estiver e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por esta aula, por este curso que se encerra hoje, esse ciclo, mas certamente despertou no coração de cada um de nós o desejo de iniciar uma nova vida contigo, uma nova jornada missionária, e nós queremos clamar nesse momento pelo batismo do Espírito Santo, para que nos encha cada professor aqui apaixonado, formado, cada aluno, cada membro, cada amigo, para que juntos possamos nos envolver e cumprir com alegria, com prazer, com esmero, a missão que o Senhor nos confiou. Nos abençoe, bom Deus, abençoe cada igreja, cada líder, cada pastor, aqui na Associação Rio Fluminense. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.